Olá, meu nome é Adriana Cortland e eu vou conversar com vocês hoje sobre um tema que eu batizei de dietas mentais. Ele poderia se chamar também apaziguamento, ele poderia se chamar também estar presente no momento ou simplesmente um treino mental. Porque ao final das contas, nós não nascemos completos no sentido de, bom, a gente tem toda a potência, toda a latência do aprendizado, mas a vida vai trazendo desafios e a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai lidando com as coisas e vai se habituando. E os pensamentos também são uma questão de hábito. Na live passada, ela se chamava Jornada do Luto. Eu conversei sobre vários assuntos e entre eles um assunto chamado luto antecipado, que é a nossa capacidade, e é importante que a gente tenha essa capacidade de projetar coisas para o futuro, ter expectativas de acontecimentos. No caso do luto antecipado, a gente percebe ou imagina que uma perda vai acontecer. Pode ser a perda de uma pessoa querida, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de dinheiro, alguma perda, algo que nos custe, que nos cause emoções difíceis. E que o luto antecipado ele pode ser considerado também como ansiedade, ou seja, eu antecipo alguma coisa, antecipo a perda, e me torno uma pessoa ansiosa porque eu imagino essa perda. Ou seja, eu estou deslocando a minha mente para o futuro, para um projeto que eu acho que vai acontecer, eu imagino que vai acontecer, eu não sei se vai acontecer, mas aquilo me causa ansiedade no presente. Ou seja, a nossa mente tem uma grande capacidade de se deslocar na flecha do tempo. A gente vai para o passado, volta para o passado, às vezes remoe o passado, ou a gente projeta no futuro algumas coisas que podem acontecer, outras não, ou acontecem, mas não na intensidade que a gente está imaginando. Mas tudo isso requer energia mental. E por isso o tema dieta mental. A questão não é não projetar no futuro pensamentos ou não pescar do passado experiências. Isso faz parte do nosso psiquismo e sempre vai ser assim. A questão é aprender a ou se treinar a dominar, a ter um certo grau de excelência em relação a esse passeio na flecha do tempo. Isso é tudo e é realmente tudo porque requer um treino. Principalmente em momentos de crise, e nós estamos vivendo esse momento e quanto tempo que ele vai durar, é uma crise, são várias crises, que crises são essas? Elas são coletivas e são individuais. Em relação ao coletivo, a gente tem pouca coisa a fazer. Eu não posso mudar outra pessoa. Eu posso, quando muito, mudar a mim mesma, desde que eu preste atenção em alguns fenômenos. Alguns fenômenos que eu tendo a gerar. E se eu gero, então eu devo também aprender a lidar com eles, a colocar barreiras ou até a ficar amiga de certos sentimentos que eu não gosto ou sensações que eu não gosto de sentir, como medo, ansiedade, incertezas, esses lutos antecipatórios. Isso tudo pode nos roer a alma. Brigar com eles é impossível, eles ganham. As emoções são poderosíssimas. Olá, Helena. As emoções são poderosíssimas e é melhor fazer amizade com elas, entendê-las e muitas vezes entender sensações difíceis como não um inimigo a ser combatido, mas algo a ser compreendido. A ansiedade
E aqui quando a gente fala de dieta mental, a ansiedade é uma sensação que todo mundo conhece e existe muita literatura sobre isso, muito remédio para isso. A ansiedade, ela pode se tornar uma grande amiga nossa. A gente conhece na psicologia a ansiedade como uma espécie de marcador somático, ou seja, um indicativo somático de algo. Eu sinto alguma coisa, eu sinto uma certa turbulência, eu sinto taquicardia, eu sinto suor, eu sinto algo de difícil controle, e eu chamo isso de ansiedade. Esses sintomas eles aparecem em função de uma projeção para algo que eu imagino que vai acontecer e que eu imagino que vai ser uma perda ou enfim, difícil para mim de lidar. Ou seja, a ansiedade como um indicador somático, ela é uma grande amiga. Se eu aprender a olhar meu corpo, a sentir meu corpo e a sentir como ele responde ao que eu estou fazendo, eu tenho grandes chances de, de tornar a ansiedade uma aliada na, na forma como eu não só lido com o futuro, mas também com o presente. Ou seja, é tudo uma questão de olhar para o que acontece e trabalhar com aquilo e não contra aquilo. Nesse momento, no meu consultório principalmente, todas as pessoas que vêm, elas dizem coisas que eu resumo no termo looping de ansiedade. Ou seja, elas visualizam algo, se sentem impotentes para mudar, principalmente porque são coisas externas, elas se sentem impotentes para mudar, têm essa ânsia por mudança, se retraem porque não podem mudar nada, se sentem incompetentes e fica por isso mesmo. Então entra nessa coisa, quero mudar, mas não consigo, tento, mas não dá certo, e esse looping é algo que tem acontecido com frequência. E a gente tem que entender que nesse momento de crise vai acontecer com frequência. Nós temos pouquíssimo controle sobre o mundo externo. Só que as coisas que acontecem externamente, trazem alterações psíquicas para a gente. O nosso psiquismo, ele é ao mesmo tempo sensível e robusto. Sensível porque ele está em permanente contato e troca com o exterior. Então ele é sensível ao que nos afeta. Eu sou sensível ao mundo externo. E robusto porque eu posso me adaptar ao momento. Ou seja, eu tenho amplas capacidades de adaptação ao que está acontecendo, desde que eu aprenda a tornar um mal-estar que eu possa estar sentindo, seja ele medo, ansiedade, irritação, revolta, raiva, de alguma forma tornar isso um aliado, um amigo para o momento presente. E é sobre essa balança interna a questão da dieta mental. A gente nunca vai conseguir vencer o medo. Aliás, o medo não é para ser vencido, ele é para ser acolhido. Sem medo a gente não sobrevive. Medo em demasia paralisa. E por aí vai. Ou seja, o equilíbrio ele não só é interno como ele é individual. Aquilo que significaria para mim um momento de equilíbrio dessas diversas sensações que eu não gosto de sentir, pode ser para uma outra pessoa algo de muito diferente. Então, a questão que mais importa conversar agora nessa live tão curtinha, nesses pequenos momentos de troca, é treinar, se trazer sempre para o momento presente. O momento presente ele é realmente construído do hoje, das poucas horas, dos poucos momentos, do hoje. Eu tive a sorte de trabalhar com algumas pessoas que, além do consultório, elas iam para os narcóticos anônimos e me contavam o que faziam ali e as técnicas que aprendiam e tudo mais. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi com essas pacientes dos narcóticos anônimos,
era a questão de dizer só hoje. Essa coisa de dizer eu consigo só hoje, não vou pensar em amanhã, eu consigo só hoje, é uma grande estratégia. É uma grande estratégia porque, da mesma forma que uma pessoa que é drogadicta precisa dizer que consegue só hoje, nós que muitas vezes somos vítimas de um pensamento muito acelerado, eu digo vítima porque a gente entrou numa corrente, às vezes não sabe como sair e se sente realmente preso nela, uma corrente de pensamentos, de turbulências mentais. E isso pode ser viciante. Esses ciclos viciosos de dizer que não vai dar em nada, que uma coisa não vai funcionar, que nunca vai melhorar, isso tudo é um pensamento que se torna um ciclo vicioso no nosso psiquismo. Nós não nascemos assim, pensando que tudo dá errado ou que tudo está ruim. Nós aprendemos a pensar assim e seguimos nesse fluxo. Aí eu trouxe essa ideia dos narcóticos anônimos para o meu consultório, para pessoas que têm crises de ansiedade fortíssimas e até para as minhas, que é trazer o meu pensamento para o agora, só agora. Eu não quero saber do amanhã, eu não quero saber do ontem, eu quero saber que hoje eu não preciso projetar um fim do mundo, nem projetar o fim do país, nem projetar o fim da minha vida e nem projetar algo de muito catastrófico. Eu posso simplesmente olhar para o meu agora e ver que está funcionando, com os defeitos que tiver, mas ele está funcionando. E se não estiver funcionando, eu vou, porque eu estou só olhando agora, eu vou selecionar, eu vou fazer uma prioridade em relação àquilo que precisa ser consertado. Posso consertar sozinha? Sim, não. Preciso de ajuda? Sim, não. Posso pedir ajuda? De quem? E agir. Ou seja, a questão da dieta mental é um, é um estímulo que a gente se dá para se auto-organizar. É muito simples e muito necessário. Porque a questão é de se autoeducar para passar bem, não apenas sobreviver momentos de crise, mas passar bem por momentos de crise e sair desses momentos de crise de alguma forma engrandecida, mais forte, mais madura. A questão da mente que sempre vai passear na flecha do tempo, para o passado, para o futuro, isso é um dado e isso é imutável. A única coisa que eu posso fazer é um treinamento diário, que pode ser muito sofisticado. Eu posso treinar minha mente para o presente através das sensações, do tato, do olfato. Estou nervosa? Estou ansiosa? Eu posso fazer treinamentos sensoriais. Tem uns muito bonitos, de aromaterapia, por exemplo, de trazer aqui, no meu aqui e agora, cheiros, odores, perfumes, que eu amo. Por quê? Eu não amo esses perfumes porque eles são bons. Eu amo porque o meu cérebro associou esses perfumes a alguma coisa muito legal da minha vida. Perfume de lavanda. Cheiro, sinto, imagino e eu me acalmo. Eu posso... Isso é um pequeno exercício. Um pequeno exercício. Simples. Outro. Eu posso treinar o meu estar aqui e agora, degustando o que eu como. E não simplesmente eu tenho 5 minutos para almoçar ou para comer e eu saio correndo e não sei o que eu estou comendo, não sei o que eu estou mastigando, nem sei se estou mastigando. Eu simplesmente entendo que se eu demorar um pouco mais nessa refeição, eu não só vou me fazer um bem muito maior do ponto de vista nutricional, mas eu vou me acalmar. Eu degusto, eu presto atenção no presente. Qual é o meu presente naquele momento? O almoço. Só isso. Simples. Outro exercício muito simples. Todos esses exercícios eu venho coletando de meditações e de atenção plena e tudo mais.
Eu tenho que andar de casa ao trabalho? Eu ando de casa ao trabalho. Não estou pensando no trabalho, no que eu tenho que resolver. Eu estou andando. Então eu presto atenção no andar. É o mesmo caminho de sempre? É. Eu tento descobrir nesse caminho talvez uma coisa que eu nunca tenha visto, um jardim, um sinal de trânsito, não sei. Mas eu trago a minha mente para aquele momento, que é andar de casa para o trabalho. Estou conversando com alguém, eu pego isso aqui, ó, e deixo em algum lugar escondido. Eu não estou conversando com a pessoa, olhando, não, deixa. 5 minutos, o mundo não vai acabar. Eu não sou tão importante assim que eu não possa me ausentar 10 minutos do mundo para ter uma conversa com uma pessoa, para ouvir o que ela está dizendo e realmente estar nesse ouvir. É um outro exercício. Isso parece tão simples, mas eu me convido primeiro, mas também convido qualquer pessoa a, a imaginar o seu dia a dia e ver quantas vezes essas várias mil coisas acontecem ao mesmo tempo. Andar pensando no que vai dizer quando chegar no trabalho, conversar com alguém já falando com uma outra pessoa, lendo alguma coisa e achar que dá conta. Dá conta, mas precisa disso o tempo inteiro ou só numa emergência? Então a questão da dieta mental, ela consiste apenas em se organizar para estar o mais emocionalmente e mentalmente possível só naquele momento. Isso é de um poder, isso é de um poder, porque a gente vai fazer uma vez, vai dar certo, daqui a 5 minutos não vai dar certo, daqui a 10 minutos dá certo de novo, daqui a 1 hora já não deu mais certo, como todo treino, como toda dieta. Eu me proponho a fazer uma dieta e tirar, sei lá, carboidrato. Primeiro dia tá ótimo, depois de mais ou menos, no terceiro dia eu tenho uma crise de carboidrato, só quero comer pizza. Esses treinos, eles fazem parte da vida. E da mesma forma que eu preciso adequar a minha vontade a uma nova dieta nutricional, eu também preciso adequar a minha mente a uma dieta mental. Mente e cérebro estão juntos. Psiquismo, espírito, alma, cérebro, isso tudo são formas diferentes de girar o nosso caleidoscópio. Tudo anda muito junto e com certeza quando a gente começa uma mudança, os velhos hábitos vão reclamar a sua presença, ou seja, os velhos pensamentos, esses loopings de ansiedade, isso tudo vai chamar a atenção. Mas não tem problema não. Treino é uma questão de vontade. E se a gente entende que podemos fazer pouca coisa no mundo externo, mas muita coisa no mundo interno, esse pode ser um primeiro passo. Ou seja, não é declarar o mal-estar interno como um inimigo, mas como um alerta, como um alarme. E no caso desses momentos onde o confinamento ou o medo de perder a própria saúde ou de perder alguém, todos esses medos são tão reais e são tão inquietantes. Mais ainda é importante a gente entender que a disciplina desse treinamento ele vai trazer grandes vantagens. Uma pergunta. Adriana, perguntaram via inbox se o sono se incorpora a essa dieta mental. Sim, sim. Dieta mental para dormir ou para adormecer. Não estimule tanto a sua mente antes de dormir. Quem não tem problema com o adormecer, eu não tenho nada a dizer. Mas com todos os meus pacientes que têm problema no adormecer, eu desaconselho filmes de ação, músicas excitantes, ou até mesmo álcool, ou enfim, comidas pesadas ou coisas assim. A gente precisa ir deslizando suavemente para esse momento do sono.
Existem lindas meditações que podem ser acompanhadas de música ou não. Eu acho que isso depende muito da pessoa. Eu, particularmente, quando tenho lá meus momentos de ansiedade, mas isso é uma coisa que funciona para mim, eu uso muito aqueles barulhinhos de natureza, tipo chuva, cachoeirinha, isso tudo. Isso vai me acalmando. Mas também quando não funciona, ou por que que isso funciona? Funciona porque tudo que é calmante ralenta a respiração. A nossa respiração é intimamente ligada ao nosso estado psíquico. Ou seja, um estado psíquico ansioso produz uma respiração curta e ofegante. Você pode ralentar a sua ansiedade ou torná-la de alguma forma suportável praticando técnicas de meditação que induzam a uma respiração mais baixa, no baixo ventre e profunda. E isso tudo pode ser incorporado ao momento do sono, ou seja, dormir não é cair duro na cama de cansaço. Isso também é dormir e às vezes é o que resta. Em outros momentos, é tão bacana a gente ter cuidado com o sono. A gente passa um terço da vida dormindo. O corpo não para de funcionar durante o sono, pelo contrário, uma série de hormônios só são bem produzidos numa boa noite de sono. Isso sem dizer toda a atividade onírica, os sonhos que a gente tem e que fazem tão parte da nossa vida, ou pelo menos de quem, como eu, adora lidar com sonhos e interpretá-los. Então, na verdade, tudo que eu venho falando, não só nessa live, como em outras lives e em outras lives de colegas que eu assisto com muito prazer, a gente vem sempre falando de uma mesma coisa. Essa coisa se chama cuidado de si. Cuidado consigo. Nós somos frágeis. Apesar de fortes, nós temos nossos pontos de quebra, nossos pontos limites para as coisas. E esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente no momento que do exterior vem tanta coisa difícil, tanta coisa preocupante. Quanto tempo que esse momento vai durar? Quais são as consequências desse momento? Isso tudo realmente a gente tem, vamos dizer assim, do exterior, daquilo que nos afeta, a gente tem muitos ingredientes que vão nos tirar o sono, que vão nos desregrar o pensamento. Então, eu imagino que, uma vez que eu não possa mudar nada, as minhas decisões são só para o meu mundinho. Então, quanto mais importante é eu me ocupar dele, me ocupar do cuidado que eu tenho com ele e comigo mesmo. A questão da dieta mental também, e eu falei isso no começo, mas para quem chegou agora também, eu vou dar uma repetidinha rápida, é que esse mal-estar que a gente sente, que chama de medo ou de ansiedade, ou o que quer que seja, ele só pode ser trabalhado se for ressignificado. Eu preciso entender o que esse mal-estar está me dizendo. Ele não é meu inimigo, ele é meu amigo. Ele quer me alertar de algo, talvez de um excesso meu, ou excesso de trabalho, ou excesso de mágoas, excesso de preocupações. Esse mal-estar, ele está aí e tem uma função na história. Nós só evoluímos ao longo dos milhões de anos porque aprendemos a ouvir esse mal-estar. Dê o nome que dê. Então, ressignificar essas sensações é fundamental para uma dieta mental, mas para isso eu preciso ter alguns ritos diários que se chamam simplesmente parar, repousar, reservar um tempo do dia para si mesmo, um tempo do dia para se ver, para se sentir. E a partir desse sentir, desse contato com as sensações corporais, ou com esses loopings de ansiedade, de medos que a gente tem, enfim, a partir desse contato tomar decisões. Sempre lembrando que
nós nunca ganhamos. Esse mal-estar, ele tem um poder incrível. E quando eu digo nós nunca ganhamos, eu estou falando da mente consciente. É muito mais legal a gente fazer amizade com todas as facetas da nossa personalidade, porque cada uma quer nos ensinar alguma coisa. É muito importante também na questão da dieta mental colocar um pouco a teste, ou seja, testar as nossas previsões para o futuro. Algumas acontecem, outras não. Eu me lembro que em 99 tinha uma discussão bastante acalorada sobre o tal do bug do milênio, não é? Aquele que viria na virada de 99 para 2000, ia acabar com todos os computadores ou ia fazer com que os aviões não voassem, enfim, aquela coisa toda. E durante o ano de 1999, muitas pessoas dedicaram muito tempo de suas vidas se preocupando com o bug do milênio, que não aconteceu. Outras previsões acontecem. Então, como tudo, como nosso passeio na flecha do tempo, indo para o passado, indo para o futuro, ele sempre vai acontecer. E deve. A nossa função, a função do eu, ou seja, desse centramento que é tão importante, é administrar esse passeio e não ser administrado por ele. Essa é a coisa mais valiosa a ser feita. E eu só faço isso, eu só posso revisitar minhas profecias para ver se elas aconteceram ou não. Eu só posso sentir a minha balança entre interno e externo. Sentir se eu me deixo levar por esses loopings de ansiedade ou de medo. Eu só posso realmente lidar com isso se eu tiver a firme decisão e a vontade de me encontrar comigo mesma diariamente e cuidar desse aspecto, como eu vou para uma academia fazer exercício, como eu vou almoçar. São aspectos importantíssimos para o meu corpo. Então, esses que eu coloquei são aspectos importantíssimos para o nosso psiquismo e para a nossa mente. É simples, é apenas um cuidado com um lado nosso que a gente acha que é invisível, mas não é. O nosso psiquismo não existe a revelia da nossa fisiologia, existe uma psicofisiologia. Se eu cuido do psíquico, a minha fisiologia acompanha e vice-versa. Então é apenas uma outra forma de olhar a mesma coisa, que se chama cuidado de si. Cuidado de si no momento do agora, que é o único que realmente eu habito e é o único onde eu realmente posso estar presente. Essa é a ideia da dieta mental, é a ideia desses pequenos exercícios que eu acabei de colocar agora, mas que podem ser encontrados para quem se interessar em livros que falem sobre atenção plena. Em inglês a gente chama de mindfulness, ou meditações. Eu tenho uma predileção pelo Zazen, mas existe uma gama de meditações orientais e ocidentais que nos ajudam a trazer a nossa consciência para o momento presente. Para construir essa live eu pesquisei 2 livros que eu adoro e que me inspiraram até a procurar esse tema. Os 2 são do Eckhart Tolle, O Poder do Agora e O Poder do Silêncio. Quem quiser se aprofundar, eles são ótimos. Eu acho que é isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, ainda temos aqui alguns minutinhos, mas daqui a pouco eu vou encerrar essa live me despedindo com muita vontade de que a gente consiga estar sempre presente e bem nesse momento atual. Espero estar aqui na semana que vem com algum outro tema
que aprofunde um pouco mais a questão do cuidado de si em momentos de crise, cuidado, cuidado, cuidado. Então, até a próxima. Tchau.